11 deputados federais de 9 partidos da bancada mineira participaram em Belo Horizonte de uma reunião sobre a reforma da Previdência. O encontro, convocado pelo presidente da Assembleia, ganhou contornos de ato contra a PEC 287, enviada pelo governo Temer ao Congresso. Participaram também representantes de entidades sindicais do Estado. Conversa comigo o coordenador da bancada mineira e vice-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho, do PMDB. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Viviane. Deputado, como é que foi a reunião? Extraiu-se dessa reunião alguma decisão objetiva em relação à PEC da Previdência? Extraiu sim. E a bancada, na sua maioria hoje, ela tem um posicionamento de que precisa-se de uma reforma, mas não da maneira como está colocada. Você precisa de uma reforma da Previdência, onde que você possa ouvir melhor a sociedade e discutir com mais tempo, para que você não faça injustiça e, sobretudo, para que os direitos adquiridos continuem valendo. Sim. O senhor está dizendo que a maioria da bancada, isso já foi conversado internamente, já há uma discussão. Quais são esses números? Como é que funciona isso? Quer dizer, e o senhor está dizendo que a maioria da bancada é contra a PEC que o governo enviou, que está tramitando. Ela é contra alguns pontos, né? Como a reforma, quando ela está sendo colocada, eu vejo que a maioria da bancada hoje tem um posicionamento diferente do governo. Precisa-se de uma reforma, mas não como foi colocado. Que pontos tem oposição, deputado? Por exemplo, a equiparação de homem com mulher. Você analisar bem, no Brasil, a mulher ela desenvolve vários trabalhos. Ela é médica, tem hora que fica 48 horas fazendo plantões um em cima do outro, outra hora é uma enfermeira, como você, uma jornalista, enfim, várias profissões. E a mulher ainda, no Brasil, ela tem ainda os afazeres de casa que não é dividido pelo homem. Nós vamos chegar um dia aonde que o homem brasileiro vai dividir com a mulher brasileira os afazeres de casa que hoje a mulher, ela tem, além do trabalho dela, ela tem um acúmulo de serviço que não é dividido com o seu companheiro. Agora, há outros pontos que também são bastante polêmicos. 49 anos, o trabalhador rural, nós não concordamos, 49 anos a gente concorda, o trabalhador rural, as filantrópicas, a questão do deficiente, enfim, são pontos que a gente não concorda. E por isso, eu penso que uma reforma da Previdência, ela tem que ser mais discutida com as entidades de classe, com a sociedade e com o povo. Agora, isso já foi colocado pela bancada mineira para o presidente Michel Temer? Eu já coloquei isso para ele, esses pontos, né? Então ele tem ciência de que a bancada está... Isso é uma questão fechada, esse posicionamento? Não, eu não penso que é fechado, né? O presidente tem feito o seu trabalho, eu tenho uma relação boa com o presidente, a gente tem uma relação... Podemos ter alguns problemas políticos no percurso, que isso é normal, mas o que eu tenho colocado para o presidente é a minha sinceridade. Agora, os jornais noticiaram, deputado, que o governo estaria disposto a criar um ministério para atender a bancada mineira, especialmente o PMDB mineiro, que ficou bastante agastado por não ter a sua indicação acolhida para o Ministério da Justiça, para um nome para ministro da Justiça. Então, há um noticiário dizendo que o governo estaria disposto até a criar um ministério. Isso é fato? Até onde isso é verdade? E o quanto isso poderia mudar esse comportamento do PMDB mineiro? Isso pode ser um fato, mas eu penso que isso não muda muito a maneira da gente... Pode ser ou é? Isso é um fato? É um fato, mas isso aí eu penso que não muda muito a questão da gente. Não? O que Minas queria, naquele momento que teve várias mudanças no Ministério, era que Minas participasse do poder central, pelo tamanho de Minas, e eu posso afirmar a você que a gente nem indicaria nomes. O que a gente queria que fosse um mineiro. Minas Gerais tem mais de 20 milhões de mineiros. E eu tenho certeza que no meio desses 20 milhões de mineiros, você tem muita gente competente, com sabedoria, para ajudar a fazer um governo melhor. Então não existe possibilidade dessa troca?
se a bancada mineira for contemplada com essa possibilidade de um mineiro no ministério, isso não é moeda de troca? Eu penso que não. Isso aí é uma questão, talvez, do presidente. O presidente é que decide o que deve fazer, se deve criar ministério ou não. Se você me perguntar se eu sou favorável à criação, eu sou contrário à criação de qualquer ministério. Uhum. Mas os deputados são suscetíveis a uma... Porque é fato que o Planalto tem muito poder de negociação, não é? O Planalto pode acenar com emendas, o Planalto pode acenar com cargos, por exemplo, com o ministério. A questão é, os deputados são suscetíveis a esses acenos? O quanto eles são suscetíveis? Não só o PMDB mineiro, mas os deputados como um todo, a maioria? Eu penso que a questão da bancada mineira, a nossa principal reivindicação hoje para Minas Gerais é o encontro de contas, é o encontro dos créditos que Minas tem da Lei Candir e o débito que Minas tem. Essa é a principal reivindicação de Minas. E tem mais outras reivindicações, que é dos royalties do minério. Nós queremos uma MP que é mais rápido para você aumentar a CEFEM. Hoje é 1%, nós queremos 4%, que serão divididos para todo o povo mineiro e os demais estados mineradores. O senhor mencionou aí a Lei Candir. A bancada está coesa nesse sentido? Nesse sentido está. Nesse encontro de contas, a bancada toda está coesa. Só para quem não sabe, esse encontro de contas é uma proposta do governador Fernando Pimentel de fazer o encontro de contas em relação ao que Minas deve para a União e o que a União deve de repasses da Lei Candir, que são os estados exportadores que têm direito a esses repasses, esse ressarcimento. Tivemos uma reunião com o governador Pimentel, ele colocou isso, essa defesa já estava sendo feita, né, desse encontro de contas, o governador encampou isso, e eu acho que nessa questão do encampar isso, ele uniu toda a bancada. A bancada está unida no sentido indiferente da coloração partidária, essa questão. Eu não posso falar em nome de todos. O governo Temer não assume ainda que deve, né? Não, mas o governo Temer, o presidente nos falou que já pediu o estudo desse encontro de contas e ficou de nos dar uma breve resposta. Estamos aguardando essa resposta do presidente, porque antes da resposta dele a gente não vai tomar nenhuma outra medida. Mas nós já tomamos uma medida na negociação aí das dívidas dos estados. Eu fiz uma emenda, eu tenho uma emenda minha, tenho uma emenda eu e o subtenente Gonzaga também, são 2 emendas, no sentido de que a gente já coloque isso dentro dessa questão aí da dívida que está sendo votada lá através do parlamento. O senhor mencionou também a CEFEM, o aumento da CEFEM, né? Existe já um projeto, existe já alguma coisa encaminhada mais concretamente em relação a essa possibilidade de aumentar o imposto? Tem sim. Nós não queremos pelo marco regulatório, que já está lá, tem 2 anos e não sabe quanto tempo que demora. Eu estive conversando, eu já conversei, a bancada nessa questão também, ela está quase toda com a questão de aumentar os royalties. Conversei com o coordenador da bancada do Pará, o senador Flecha Ribeiro, marcamos uma conversa essa semana, onde que nós vamos pedir, em conjunto, bancada de Minas e bancada do Pará, uma MP do aumento dos royalties do minério. Os royalties do minério não pode pagar tão pouco, não. É muito pouco que se paga hoje. A gente está exigindo hoje justiça e exigindo recursos para o estado de Minas e para os municípios mineradores, e que esses recursos possam melhorar a qualidade de vida dos mineiros. Agora, deputado, vamos retomar um pouquinho a questão da Previdência, porque nesse encontro que ocorreu aqui, o presidente Adal Clever Lopes anunciou que vai criar uma comissão extraordinária. Essa comissão extraordinária vai rodar as regiões do estado, fazendo audiências públicas para ouvir a população, e isso vai ocorrer em todas as regiões. O senhor acha que isso vai ser um instrumento de pressão importante? Eu fico imaginando assim, as audiências vão para as regiões, em cada região tem lá os seus deputados. Os deputados podem ser pressionados por essas audiências? Eu penso que é dessa maneira que você tem que fazer uma reforma que mexe com a vida de todo cidadão. Você tem que procurar a sociedade nas suas regiões, nos seus estados, e tentar discutir com todo mundo. Quero parabenizar o presidente Adal Clever por essa iniciativa e a Assembleia de Minas.
e dizer que da minha parte tem todo o apoio. Eu penso que para você fazer uma reforma, realmente, você tem que procurar a sociedade. Ninguém é contra a reforma. A gente está contra como ela está sendo posta, sem uma discussão mais ampla com toda a sociedade. Ninguém não é exatamente assim. Os sindicatos, por exemplo, são contra a PEC, completamente contra a reforma, se colocam contra a reforma. São posições distintas. Eu falo ninguém, eu falo com você na maioria do parlamento. Sim. Eu acho que a maioria do parlamento quer uma reforma, e o Brasil precisa de reforma na Previdência, mas não como está sendo colocada. Você tem que estudar melhor, ver os números. Os números não podem ser só matemática, não. A Previdência não deve ser só matemática. Você tem que olhar a matemática, mas tem que olhar também o que é de direito adquirido que as pessoas têm e que a gente tem que consolidá-los. Agora, e a efetividade dessas audiências e, ao mesmo tempo, dessas pressões para que haja algum tipo de recuo? Porque o que a gente vê é uma urgência, não é, do governo federal em aprovar essa reforma da Previdência, ela é colocada como um aceno a investidores, a mercado financeiro, a empresariado, para que se retome a economia. Essa é a argumentação do governo, que essa é a principal missão dele, é fazer essa reforma. Com essa urgência, com a urgência que existe na agenda, com esse nível de compromisso, com esses setores, como fazer o governo recuar? Eu penso que a principal coisa para você trazer o investidor seria a segurança jurídica, que hoje no Brasil não está tendo uma segurança jurídica. E segundo, seria realmente uma reforma trabalhista. A reforma trabalhista, eu vejo lá na Câmara que ela tem maioria para ser feita, que é a questão da terceirização, é a questão de você colocar o empregado a negociar com o empregador e que a sua negociação, a palavra dos dois, equivalha. Então, eu penso que... Você acha que dá para colocar a palavra dos dois numa balança assim, de uma forma isonômica? A posição do empregado não é muito... enfim, não perde muito para a posição do empregador, não é difícil colocar como se fosse isonômica a condição dos dois? Qual que é melhor? É você deixar 13 milhões de desempregados ou você abrir para que eles possam arrumar um emprego? Eu penso que hoje a maioria das empresas estão indo investir fora do Brasil, produzir lá fora, porque lá... Mas eu acho que nós temos 13 milhões de desempregados realmente por causa da CLT? Eu penso que é um dos motivos. Você vê muita empresa brasileira indo hoje para o Paraguai. A maioria das compras nossas hoje, de coisas que poderiam ser feitas aqui, vem da China. Então, acho que você tem que destravar, sim. Você não pode deixar que esse número daqui a pouco chegue a 20 milhões, a 30 milhões. Você tem que deixar que as pessoas tenham o compromisso de poder negociar, porque cada um sabe o seu problema, sabe a sua dificuldade. Imagine um pai de família desempregado. Mas o senhor é a favor dessa liberação integral de negociação? Eu sou a favor de que se tenha uma melhoria nessas negociações e que você faça uma flexibilização da CLT para que você possa, sim, voltar a ter mais emprego e para que você possa fazer com que as pessoas investam no Brasil. Até o próprio brasileiro hoje, ele tem medo de investir no Brasil. O próprio brasileiro quer investir lá fora. Então a gente tem que colocar o investidor a acreditar no seu país, o investidor estrangeiro a acreditar no nosso país e que a gente possa, com isso, aumentar o número de empregos, fazer com que as riquezas aumentem e fazer com que o povo brasileiro possa ter perspectiva de um novo emprego. Agora, essa flexibilização implica necessariamente retirada aí de segurança para os trabalhadores. Se dá segurança jurídica para o empregado, deixa o trabalhador numa situação mais insegura, né? Mais desprotegido. Qual que é a maior né? insegurança do trabalhador? Ficar desempregado? Eu penso que não. Você tem que, ou nós fazemos, o mundo inteiro hoje, você tem flexibilização na parte de leis trabalhistas. Nós temos que seguir o mundo é globalizado. As pessoas só vão investir aqui, só dá emprego, se tiver também um pensamento globalizado
sobre empregado e sobre empregador. A gente não quer tirar direito. A gente quer que as pessoas se acertem e possam negociar o seu direito. Nos Estados Unidos, por exemplo, o empregador e o empregado, o que eles combinam, eles acertam e tem que ser acertado. Você, se não for acertado dentro daquilo que eles escreveram, aí você vai procurar os tribunais. Deputado, o Congresso fala em voltar a discutir o Caixa 2, a anistia do Caixa 2. Isso vai acontecer? Qual que é o clima lá sobre isso? Ainda não me chegou, eu não tive nenhuma reunião nesse sentido e eu acho que não tem clima hoje para isso. Por que o senhor acha isso? Eu penso que não é o momento para isso, não. Você tem o momento é outro. Mas esse assunto frequentou muito, não é, o noticiário, não por acaso, é porque estava se falando muito nesse momento em Brasília, inclusive o próprio judiciário falando disso, né? Discutindo isso dentro do TSE, no Executivo. O senhor acha que não tem clima por quê? Exatamente por quê? Eu penso que lá na casa hoje, eu penso que não, né? Tem que aguardar o que hoje, cada momento... O senhor disse que não tem clima, por causa da iminência da divulgação dos incluídos nas delações da Odebrecht? Também, mas eu penso eu acho que não é o momento para isso. Acho que nós temos que ter uma agenda positiva no parlamento. E essa talvez não seria uma agenda positiva para esse momento. Sim. Mas o senhor é a favor da anistia ao Caixa 2? Não tem posição formada não, mas eu seria contra. Deputado, a agenda é apertada, né? O governo está acenando com 4 grandes reformas da Previdência e do Trabalho, que já estão em tramitação, já discute a reforma política, que tem que ser feita até setembro, e quer fazer uma reforma tributária. O senhor acredita na viabilidade disso? Eu acho que a reforma política tem algumas coisas nela que você não pode fazer sem um plebiscito. Eles que ouviram algumas... Fazer lista fechada. O eleitor tem o seu voto sagrado. Ele não vai aceitar. Para você fazer lista, para você mudar o sistema, você tem que fazer um plebiscito, você tem que escutar o povo. Pode fazer algum tipo de uma mini-reforma, sim. Eu penso que o principal, se você me perguntar o que eu penso da reforma política, eu faria um distritão. O que é o distritão? Os deputados mais votados seriam eleitos em diferentes partidos, deputados, vereadores, e isso aí eu tenho certeza que o povo compreende. Você não pode fazer uma reforma política que o povo não compreenda e que não aceita. Para você fazer uma mudança de lista aberta para lista fechada, você tem que fazer, sim, uma consulta popular através de um plebiscito para que as pessoas possam definir se eles querem ou não. Agora, o senhor acha que o Congresso está atento ao desejo do povo nesse momento? Eu penso que sim. O Congresso é a ressonância da rua, né? Tocou aqui na rua, você pode ter certeza que o Congresso escuta essa ressonância. Será que nós vamos ver isso na PEC 287? Eu penso que sim. A ressonância da rua ela é muito importante. Você tem que escutar as ruas, né? Nem e o senhor está dizendo, então, que a PEC vai ser recusada? Eu penso que sim. Né? Eu penso que sim. O senhor acha que não passa? Eu penso, mas eu não posso afirmar isso. Porque há uma discussão o presidente acha que passa. Eu também não vou duvidar dele. Tá? Mas o que você me... Eu volto a afirmar. Eu penso que não passa. Mas é eu que estou pensando. Você tem que ouvir 513 parlamentares para saber o que pensa a maioria. Há uma preocupação de que essa PEC ela pode ser desfigurada, de forma a não ser do jeito que o governo propôs inicialmente, mas atenderia parcialmente e, ao mesmo tempo, continuaria tirando direitos. Então, seria uma PEC com vários remendos e que continuaria sendo lesiva à sociedade. O senhor acha que isso pode acontecer? Porque já tem muita emenda, né? O que eu penso é que você não pode fazer uma reforma da Previdência para o trabalhador mais pobre pagar, para o trabalhador rural pagar, para alguma parte da sociedade pagar, para que você não fique 49 anos contribuindo. São coisas que eu não concordo, tá? Mas se você me perguntar, eu afirmo, o Brasil precisa de uma reforma da Previdência, mas precisa de uma reforma discutida com a sociedade. Não é uma reforma matemática, não. É uma reforma de discussão.
eu estarei procurando, inclusive, o Tribunal de Contas para me ver realmente o que é de verdade que nós temos aí nessas questões. O senhor acha que falta transparência, deputado? Dos números? Dos números. Eu penso que assim, eu não vou falar com você que eu acho, porque eu tenho que aguardar, para você ter qualquer convicção, você tem que aguardar os números. Então, eu vou ter uma reunião, vou pedir uma reunião com o pessoal do Tribunal de Contas, que eles têm um número mais sólido para me informar. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Fábio Ramalho, do PMDB. Ele é vice-presidente da Câmara e coordenador da bancada mineira, também lá na Câmara. Nós falamos aqui do Congresso, desculpa, deputado, do Congresso. Nós falamos aqui justamente da reforma da Previdência, que tramita, que é a PEC 287, que tramita na Câmara neste momento e que é alvo de muita polêmica. Nessa segunda-feira houve aqui uma reunião de deputados federais, deputados estaduais, sindicalistas, convocada pelo presidente da Assembleia, Dalto Clever Lopes, para levar, inclusive, uma tentativa de levar uma posição de Minas Gerais ao Congresso Nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.